Fala galera linda, eu sou o professor Joadson, estamos em mais uma aula aqui do nosso projeto Estudaê, projeto do governo do estado do Maranhão, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e Plataforma Gonçalves Dias. Então eu sou um dos professores da Plataforma Gonçalves Dias, estamos mais em um projeto aí, né? Mas Plataforma Gonçalves Dias, você já deve saber, né? Plataforma de vídeos aqui do estado do Maranhão. Onde que eu encontro essa plataforma? No YouTube, tá? Então você vai acessar lá essa plataforma de vídeos do YouTube, né? E você vai pesquisar, bota lá, Plataforma Gonçalves Dias. Apertou no Enter, apertou lá na lupa, aí vai aparecer, geralmente vai aparecer o ícone da plataforma do lado esquerdo do vídeo. Aí você clica nesse ícone, que leva você para o canal da Plataforma Gonçalves Dias. E lá você vai se deliciar com vários vídeos que você tem lá. Vídeos para quem vai fazer vestibular, vídeos para quem vai fazer concurso público, para quem quer só um reforço escolar, que é esse que a gente está fazendo do projeto Estudaê, para você que está fazendo o ensino médio, você da educação de jovens e adultos. Esses vídeos aí são para vocês, é um reforço um reforço nos estudos de vocês, né? Então seria importante até que quando você estiver indo para a escola, vai ter aula hoje de matemática, física e biologia. Então, na ida para a escola, bota o vídeo para você. Pode só ouvir, né? A maioria dos vídeos dá só para ouvir. Matemática e física, química, a gente tem que olhar o professor, porque geralmente tem figura, alguma coisa. Mas uma aula de história, acho que dá só para ouvir, né? Na maioria das vezes, geografia, artes, tudo. Então tem lá. Então você aproveita esse tempo, vai logo ouvindo aqui, porque quando o professor falar, quem sabe você vai até tirar dúvida, fazer um complemento ou outro, certo? Não perde tempo. É isso? Então vai lá, quando você acessar a Plataforma Gonçalves Dias, é muito importante para você se inscrever no canal. Vai, se inscreve no canal, ativa o sininho lá, que é para quando chegar um vídeo novo você receber essa notificação, essa informação. Aproveita também e segue a Plataforma Gonçalves Dias no Instagram, que lá também tem as novidades, tem alguns bastidores, então para você se divertir também um pouquinho. Belezinha? Ok. Então essa é a nossa 10ª aula de mecânica, certo? E nessa aula de mecânica a gente vai ver um pouquinho sobre movimento circular, tá? Na aula anterior nós falamos sobre a aceleração que faz o movimento ser circular, que é a aceleração centrípeta. Como é que é a formulazinha? Vocês lembram? Aceleração centrípeta é igual a v elevado ao quadrado dividido pelo raio, certo? V é a velocidade escalar. Beleza? E agora a gente vai estudar os movimentos circulares, certo? A gente vai ver alguns conceitos fundamentais e depois algumas fórmulas. Vocês têm que prestar bem atenção, porque tem aqui a quantidade de fórmula é um pouquinho alta, entendeu? Mas dá para a gente entender, tá bom? Veja, vamos para a tela aqui, ó. Alguns conceitos fundamentais. Para quem estuda movimento circular, tem que estar afiado nos conceitos de período e de frequência, tá bom? Então, ó, o que é período? Período na física é tempo. É um intervalo de tempo. Um intervalo de tempo para quê? Um intervalo de tempo para completar, para realizar uma volta. Não é só para isso, gente. Ó, os conceitos, deixa eu esclarecer um negócio para vocês. Ó. Os conceitos de período e de frequência são utilizados para coisas repetitivas, tá? Para saber qual é o período que ocorre a repetição, ou seja, é o intervalo de tempo gasto em uma repetição. Chamamos de período. E frequência também a gente vai ver já já. Tá bom? Para o movimento circular, essa repetição vai ser uma volta. Beleza? Então, ó, período, intervalo de tempo gasto para realizar uma volta. No sistema internacional, a unidade de período é segundos. Então, dois exemplos aí para tentar fixar o conteúdo. Período de rotação da Terra, o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno dela mesma, tá?
Quanto tempo? 24 horas, período de rotação da Terra. E o tempo que ela gasta para dar uma volta em torno do Sol, que a gente chama de período de translação, 365 dias. Na verdade, são 364 dias, 4 horas, 48 minutos e 48 segundos. Só que, para ficar mais simples, a gente arredonda para 365 dias. Beleza? Para treinar, pensa comigo. Qual é o ponteiro mais lento do relógio? Não, primeiro vamos o ponteiro mais rápido do relógio. É o ponteiro dos segundos. Qual é o período dele? Quanto tempo ele gasta para dar uma volta? 60 segundos, 1 minuto. Vamos ver o ponteiro mais lento do relógio. É o ponteiro das horas. Quanto tempo ele gasta para dar uma volta ao redor ao redor do ponteiro do relógio? Ao redor do visor do relógio. Ele gasta 12 horas para dar uma volta. O período dele é de 12 horas. Beleza? Então vamos agora para a frequência. Frequência é o número de voltas realizadas em uma unidade de tempo. É o número de voltas realizadas em 1 segundo. É o número de voltas realizadas em 1 minuto. É o número de voltas realizadas em 1 hora, em 1 ano, em 1 século, em 1 semana, em 1 mês. É sempre em uma unidade de tempo. Tá? Ele fala mais ou menos para a gente como essas repetições estão acontecendo. Essa formulazinha, ela não é muito comum nos livros de física, tá? Ela tem, encontra, mas não é muito comum, só que eu gosto muito dela, porque já me salvou em situações críticas para resolver exercício. Então, se você quiser saber a frequência, é só botar o número de voltas realizadas dividido pelo tempo que gastou para realizar todas essas voltas. Tá? Aí você encontra a frequência. Vamos para as unidades de medida aqui de frequência. No sistema internacional, a unidade de medida é voltas por segundo. Só que a gente não chama voltas por segundo, ou dificilmente chamamos assim. A gente costuma chamar de hertz. Hertz é o mesmo que voltas por segundo. Uma unidade mais utilizada no nosso dia a dia, por isso chamamos ela de usual, é o RPM, que é rotações por minuto. Então, quem está se movimentando com 1 Hz, quem está girando com uma frequência de 1 Hz, está fazendo o quê? Está dando uma volta a cada segundo. Pense comigo. Quem dá uma volta por segundo, ó, 1 segundo dá uma volta, mais 1 segundo dá uma volta, mais 1 segundo dá uma volta. Depois de 1 minuto, quantas voltas foram dadas? Quem dá uma volta por segundo, ao final de 1 minuto, realizou 60 voltas. Então, rotações por minuto é a mais usada por nós. Então, ó, quem gira uma volta, quem dá uma volta por segundo, está dando 60 rotações por minuto. Então, 1 Hz é igual a 60 RPMs. Beleza? Esse aí a gente vai utilizar para poder fazer essa transformação de uma unidade para outra. Vamos para frente? Agora, a relação entre esses dois conceitos. Se eu tiver a frequência e quiser calcular o período ou vice-versa. Um é o inverso do outro. Então, veja, ó, período é 1 sobre a frequência, é o inverso da frequência. Ou também, frequência é o inverso do período. Tá? Então, é a relação entre período e frequência. Se você tiver o valor do período, quiser calcular a frequência, usa uma dessas fórmulas aí. Ou vice-versa, tiver a frequência, quiser calcular o período, tá aí. Beleza? Vamos para o outro conceito. Agora já não é um conceito básico, já assim, aqueles são conceitos fundamentais, né? Esse aqui é básico, mas não é assim fundamental como aquele. Aqui já é uma velocidade um pouquinho diferente, tá? Que chamamos de velocidade angular. A gente estudou já a velocidade escalar.
certo? Tanto a velocidade escalar média como a velocidade vetorial média. Gente, essas duas velocidades, elas podem ser chamadas de velocidades lineares. Linear vem de linha, tá? Que é a rapidez com que você percorre a linha. Aqui eu quero apresentar para vocês uma nova velocidade. Não é que a gente vai deixar a outra velocidade de lado, não. Não vai mais existir a outra, não. Elas podem existir em conjunto, pode ter as duas. Eu posso analisar um movimento segundo as duas velocidades. Mas para ter essa velocidade aqui angular, o movimento ele tem que ser um movimento circular, tá? Então acompanhe comigo que essa velocidade angular, o nome ele já nos ajuda muito. É a rapidez com que descreve um ângulo. Então para isso tem que ser um movimento circular. Vejam aqui o exemplo, ó. Eu queria que vocês imaginassem junto comigo que isso aqui é uma pista de corrida. Uma pista que você vai fazer uma caminhada, vai fazer uma atividade física. Então, você vai percorrer esse trecho da pista, você vai dar um tiro de velocidade, que a gente chama, né? Dar um tiro de velocidade. Vamos supor que aqui eu tenho 100 metros, tá? Então, você vai marcar no cronômetro quanto tempo você vai gastar para percorrer esses 100 metros. Aí, for lá, 1, 2, 3, já! Pam, 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 percorreu. Você percorreu esses 100 metros em 20 segundos. Aí a pergunta, qual é a sua velocidade linear? Que agora que a gente está chamando de velocidade linear. Ah, Jorge, se eu quiser chamar de velocidade escalar, tranquilão, tá perfeito também. Tá? Só que eu queria que vocês aprendessem mais esse termo. Linear, lembra, linha. É a rapidez com que você percorre essa linha. Se eu quiser calcular a velocidade linear, vai ser 100, que é o espaço percorrido, 100, espaço percorrido, dividido por 20. Isso aqui vai dar 5 metros por segundo. É a sua velocidade linear. Mas perceba uma coisa, ó, que enquanto você estava percorrendo esse espaço, juntamente você estava descrevendo esse ângulo. Então, vamos supor que esse ângulo seja de 60 graus. Enquanto você estava percorrendo esse espaço, o ângulo estava sendo descrito. Certo? Então, também temos a rapidez com que você descreve esse ângulo. Que a fórmula está bem aqui, ó, que a gente chama de velocidade angular. É o ângulo percorrido, que a gente chama de ΔΦ, é o ângulo percorrido, dividido pelo tempo. No caso, os mesmos 20 segundos. Tá? Enquanto você está percorrendo aqui o espaço, está descrevendo o ângulo, eles estão juntos. Só que eu tenho a perspectiva do espaço percorrido e agora eu tenho a perspectiva do ângulo descrito. Certo? Então é uma nova análise para o mesmo movimento. Aí como é que calcula? Você pega o ângulo descrito, como eu dei o exemplo, tipo 60 graus, dividido pelo tempo, que foi 20. Quanto é que dá 60 dividido por 20? 3 graus por segundo, no caso. Então, sua velocidade angular foi de 3 graus por segundo. Viu? Então, eu tenho essas duas análises. Só que eu botei o exemplo de 60 graus, talvez porque para vocês ficarem mais acostumados. A gente não costuma usar em grau. No sistema internacional, a gente usa em radianos. Tá? O ângulo ele é medido em radianos e o tempo ele é medido em segundos. Aí fica radianos por segundo. Belezinha? Então essa é a unidade do sistema internacional. 360 graus equivale a 2π radianos. Essa é a relação entre eles. Só que a matemática, e já tinha dito para você isso aí, né? Quando você estuda um pouquinho de geometria, você aprende essa conversão entre graus e radianos. Belezinha? Legal, então a gente tem essa nova perspectiva. Agora veja que eu quero mostrar umas relações importantes para vocês. A gente acabou de saber que a velocidade angular é o ângulo descrito dividido pelo tempo. Agora imagine se esse ângulo descrito for uma volta. Tá? Uma volta. Qual é o ângulo descrito em uma volta? 360 graus. Mas se for em radiano, 2π. E dividido pelo tempo gasto para dar uma volta, como é que chama? Período. Tá? Então,
essa relação é muito importante e é muito utilizada. Se você tiver o valor do período, você consegue calcular a velocidade angular. É 2π, que é uma volta completa, dividido pelo período, que é o tempo gasto para dar uma volta, que a gente acabou de ver. Então, velocidade angular, além dessa fórmula aqui, também tem 2π sobre t. Mas, vamos ver aqui o negócio. A gente sabe que período é o inverso da frequência, né? Então, se eu pegar essa fórmula, utilizar aqui, ó, 2π, no lugar de período, eu botar 1 sobre f. Aí você tem uma divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, f sobre 1. Tá? Aí daqui, chegamos a essa fórmula aqui, ó. A segunda, que também pode ser 2π vezes f. Então, pode ser tanto 2π sobre t, quanto 2π vezes f. Tá? Você pode utilizar essas duas expressões. Isso aqui é o quê? É uma relação importante para quando você tiver o período, saber a velocidade angular. Quando tiver a frequência, saber calcular a velocidade angular, ou vice-versa. Eu tenho a velocidade angular, quero a frequência, quero o período. Usa essa relação. Tá bom? Vamos para a próxima. Tem mais essa aqui só para a gente encerrar essas relações, porque vocês podem reclamar, é muita fórmula. Realmente é, gente. Mas essa, eu concordo com vocês, mas aqui não tem para onde correr. Tem que estar afiado no mínimo com essas duas, com todas essas expressões que eu botei para vocês. Porque tem além ainda, tem mais do que isso para o movimento, mas sabendo essa já está bom demais, tá bom? Então, é para você converter, para você transformar velocidade linear e velocidade angular ou vice-versa, tá? Essa relação, infelizmente, nós não temos tempo de falar, mas ela vem do conceito de que é um radiano, tá? Que é o comprimento do arco dividido pelo raio. Não, perdão. O que é um radiano? É o ângulo descrito, o ângulo formado por um arco, cujo comprimento tem o mesmo valor do raio. Ah, eu não entendi. Eu vou deixar essa explicação para o professor de geometria, tá? Vai explicar perfeitamente para vocês, bem devagarzinho. Então, daí surgiu essa definição aqui que eu estou falando para vocês, que é a velocidade, a relação entre velocidade angular e velocidade linear, tá? Então, a velocidade angular é a velocidade linear dividido pelo raio. Ou, se nós fizermos meios pelos extremos, V igual a ômega R. Certo? Só uma curiosidade, isso aqui não é o Wzinho que a gente usa, não. Isso aqui é a letra grega, a última letra do alfabeto grego, tá? É o ômega minúsculo, que eu tenho o ômega maiúsculo, que é aquele assim, ó, grandão assim, ó. Certo? Então esse é o ômega minúsculo. Tá? Então nós temos mais essas duas expressões aí. Belezinha? Então, vamos lá. Para a gente fixar o conteúdo, tem assim, ó. Um carrossel gira uniformemente, efetuando uma rotação completa a cada 4 segundos. Então, isso é o quê? É o tempo que ele gasta para dar uma volta. Como é que chama o tempo gasto para dar uma volta? É o período. Então, ele acabou de falar para a gente o período. O período é de 4 segundos. Cada cavalo executa um movimento circular uniforme com frequência em rotações por segundo, igual a quanto? Ele quer saber a frequência em rotações por segundo. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que voltas. Rotações não são voltas? Voltas por segundo. Que é a mesma coisa que Hzão Zzinho. Significa hertz. Então, é a unidade do sistema internacional. Beleza, e aqui também está no sistema internacional. Tá tudo tranquilo. Tá? Só para apagar aqui para não ficar confuso. Tudo no sistema internacional, belezinha. E aqui, eu tenho o período, quero a frequência. Então, um é o inverso do outro. Ó. Frequência é 1 dividido pelo período. Tá? Substituindo os valores, frequência vai ser 1 dividido por 4. Quanto é que dá isso aqui, gente? Frequência 0,25 Hz. Beleza? 0,25 aqui é a letra E que chega mais perto dela, né? 0,25. Só para a gente confirmar, eu acho que só faltou esse 5 aqui.
Vamos ver aqui, ó, 0,25. Certinho. Beleza? Tá bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Viu como passa rápido? A aulinha é rápida demais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem. Não deixem de assistir os vídeos anteriores e nos acompanhar nos próximos, tá? Tchau, tchau. Até a próxima.